precisa, eu vou cravar o bom. E a gente está no dia 11 de fevereiro e já estamos discutindo o futuro de treinador, né? O Fernando Diniz já foi demitido no Cruzeiro, quero voltar nessa discussão, mas antes da gente debater esse ponto, Hernan, eu queria entender como é que a diretoria do São Paulo, um spoiler aqui você deu no início do programa, mas agora vamos à informação completa, está avaliando este momento do trabalho do Zubeldia. Teve uma avaliação no final do ano e o presidente Casares foi muito, foi assim, ele pegou, se fechou com o Zubeldia numa sala, falou, você vai ser o treinador para 2025. Só que tinha análise positiva da temporada e tinha também uma análise negativa de alguns pontos, algumas escolhas, trocas, o São Paulo ter mais variações, declarações. O São Paulo conseguir ser mais efetivo em algumas partidas, algumas declarações, algumas cobranças. Então, assim, todo esse pacote, nessa conversa com o presidente, falou, não, vamos zerar, o ano que vem é diferente, vamos te dar um time mais competitivo, vamos começar a partir da pré-temporada nos Estados Unidos. Apostou-se, então, estão apostando no Zubeldia. A questão agora ligar um alerta. Não vou dizer para vocês que o Zubeldia vai cair se empatar com o Velo Clube, ou se perder para o Velo Clube, que está fazendo sua primeira viagem da história, né, da história do clube, a sua viagem até Brasília. Se perder o clássico para o Palmeiras no Allianz Parque, não tem ali uma ameaça real de que vai mudar o treinador. Mesmo porque também o São Paulo nem tem outro nome, não buscou ninguém, enfim, não tem esse olhar para o mercado de treinadores. Isso não está acontecendo nesse movimento. Mas é uma questão de uma preocupação, de uma não evolução de um trabalho até começar a Libertadores, até começar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, que o São Paulo entra na terceira fase. Então, assim, vai ter uma análise um pouco mais criteriosa e principalmente quando você não tem jogos como o São Paulo fez contra o Corinthians. Porque o jogo contra o Mirassol foi um jogo que teve um placar elástico, mas foi um placar meio mentiroso, porque o São Paulo sofreu bastante. E tudo isso está sendo analisado. Mas, repito, hoje não é a ideia do presidente Casares fazer uma troca no comando. Você lembra qual foi o último jogo do Carpini? Foi contra o Flamengo? Foi segunda rodada do Brasileiro, né? Mas ele caiu por causa do Novo Horizontino. Sim. Teve um peso muito grande. O desempenho na Libertadores deixou a desejar, mas teve a eliminação para o Novo Horizontino, que teve um peso muito grande. E ele tinha o mesmo aproveitamento que o Zubeldia tem hoje. É importante só voltar um ponto para tentar separar para quem está em casa assistindo a gente. Em casa, no celular, em qualquer lugar. Uma coisa é a opinião. Eu não acho que o Zubeldia tem que sair. Não acho. Acho que o Brasil precisa evoluir e ter uma maturidade. As pessoas falam assim, na Inglaterra hoje trocam técnicos como que troca de cueca, como diz o Klopp. Não é verdade. Na temporada passada caíram 3 técnicos. E no Brasil caíram 28. 22 no ano passado, 28 no ano retrasado. Então não é verdade que a Inglaterra ou a Europa troca de técnico, embora tenha situações específicas, como por exemplo, Portugal, pela primeira vez no século, trocou os 3 técnicos dos times grandes. Mas não é usual. Não é a lógica. Então, eu acho que o Brasil tem que amadurecer nesse sentido. Logo, eu acho que não tem que trocar o Zubeldia. Outra coisa é informação. O que é que está acontecendo internamente? Tem um processo de avaliação que tem muito a ver com o fato de que o presidente de São Paulo governa pelo Twitter. E assim, você está olhando as redes sociais e falando, olha, agora estão criticando, hein? Nossa, hoje tem uma matéria perguntando se é justo falar fora Zubeldia. Isso é justo, mas onde é que saiu? De onde saiu fora Zubeldia? Saiu de algum lugar, que eu não ouvi, mas alguém ouviu. Sim. Então, aí você vai ver e aí as pessoas estão olhando para o celular. É assim que o dono do Manchester City governa? Não. Se o City tomar 3-0 do Real Madrid hoje, o Guardiola não vai cair amanhã. Mas no Brasil é diferente. Então são duas situações diferentes. Uma é opinião. Eu não acho que o Zubeldia tem que cair. Outra é informação. As pessoas nas redes sociais começaram a discutir isso. E no ano passado, quando se discutia, diziam que o Hernan e eu estavam fritando o Zubeldia, o que não era verdade. Essa pressão externa, de fato, influencia nos bastidores, pelo que você acompanha, Hernan? E já pegando assim,
é algo que vem de um resquício do ano passado, né? É um São Paulo que a torcida no ano passado já criticava algumas oscilações do time, uma certa irregularidade, embora, na minha opinião, o time tenha entregado os resultados que eram condizentes com o que o time poderia oferecer, na minha opinião. Para mim era perder para o Botafogo na Libertadores, era condizente com o que os times apresentavam, foi para a Libertadores, atingiu esse objetivo, enfim. Mas já vem uma pressão desde o ano passado. O ano passado a arquibancada defendia o Zubeldia e a rede social também, com unhas e dentes. Então, qualquer notícia negativa em relação ao Zubeldia era uma avalanche de críticas que vem do Twitter, vem da arquibancada. Você coloca o nome do Zubeldia no telão do Morumbi, já eram gritos. Isso no final do ano passado. Agora, nesse começo de temporada, até o jogo contra o Corinthians, isso era intacto. Agora, depois do jogo do Corinthians, começou um movimento um pouco mais forte. Uma onda um pouco mais forte. Diferente. De assim, o Zubeldia não tem o tamanho para o São Paulo. O Zubeldia não consegue evoluir o trabalho no São Paulo. Entregaram para o Zubeldia um time melhor e ele não consegue entregar. O Zubeldia tem dificuldade para tirar o Luciano do time, por exemplo. Né? Então, assim, algumas críticas que começam a pegar corpo. E isso, sem dúvida nenhuma, reverbera nos bastidores do São Paulo. Né? O PVC está falando aqui da questão do Twitter, da rede social. Isso tem um peso. Né? O presidente Casares é muito ativo nas redes sociais. Né? Basta quem segue ele no Instagram ver que ele é ativo, que ele posta de tudo e tal. Então, ele está sempre de olho nos comentários, está sempre de olho nas repercussões. E isso acaba tendo um peso, não só com o presidente, mas também no bastidor como um todo do São Paulo. E alguns desses comentários críticos falam sobre a utilização da base. Uma parte da torcida considera que ele não utiliza a base da melhor maneira, não aproveita tudo que a base tem para oferecer. Como é o caso do Rian Francisco, que ele tem dado uma minutagem aos poucos, mas muita gente gostaria de vê-lo mais em campo. E eu compreendo que assim, é muito início, ele acabou de surgir também. E assim, tem duas coisas importantes que eu queria falar sobre isso, que eu apurei. Primeiro, o Muricy Ramalho não tem poder sobre escolher garotos da base, escalar ou não escalar. A decisão de escalar ou não o Rian Francisco é uma decisão do técnico. O Muricy Ramalho não influencia na escalação, isso eu posso garantir para vocês. Ele não influencia em nada. Aliás, ele não entra nem no vestiário porque o tamanho dele ele é muito grande. Então, assim, o Zubeldia ficaria intimidado e o Muricy não quer isso. Então, o Muricy viajou agora para Brasília, fica na concentração, conversa, dialoga, mas não participa de pré-eleição e não vai no vestiário. Ele vai direto para a tribuna. Então, assim, não há uma interferência do Muricy. Não coloca o moleque agora. Moleque da base não sei o quê. Não existe isso. E segundo, houve uma conversa da diretoria em relação ao Zubeldia sobre a escalação do Rian Francisco. E um diretor do São Paulo disse para o Zubeldia, não ceda a pressão de torcida pelo Rian Francisco, escala conforme a sua necessidade. Mas isso não quer dizer que não querem ver o Rian Francisco em campo. A diretoria quer sim ver o Rian Francisco, mas por decisão do treinador. Então houve um elogio que às vezes as pessoas confundem. Elogiou porque não era para escalar, porque o São Paulo não gosta da base. Não, houve um elogio à postura do treinador de não ceder à pressão da torcida em relação à escalação do Rian Francisco. Isso é importante, porque o treinador tem que ter autonomia para trabalhar, né? Ele tem que ver o que ele pensa para fazer em prol do time. Afinal, ele é o treinador. A torcida, claro, quer ganhar jogo, mas ele que é o profissional que trabalha com isso. Para você, Emile, a base tem sido utilizada? Já teve o caso do William Gomes, que gerou uma polêmica. Muita gente acha que o Zubeldia não gostava do garoto, deu poucas oportunidades. Teve uma partida que ele foi mal, isso acabou pegando um pouco. Enfim, foi negociado com o Porto, já foi embora. Agora tem a chegada do Rian Francisco, de outros jogadores também que fizeram uma boa Copa São Paulo, mas especialmente do Rian Francisco, que é quem vem chamando mais atenção. Para você, o olhar poderia ser diferente ou vamos com calma mesmo? São garotos que estão surgindo, Copa São Paulo é uma coisa, profissional é outra. Isso é muito delicado, né? Saber usar a base. A gente vê, por exemplo, o Abel, ele sabe usar a base.
Ele é muito criticado, mas na minha opinião, ele sabe usar a base, talvez como nenhum outro treinador no Brasil hoje. O PVC fala da diferença de informação e opinião, né? Eu acho essa distinção importante. Mas também tem o contexto, né? A opinião vale quando ela parte da informação e se baseia num contexto. Aí o contexto é tão importante para o jornalismo quanto a informação. Uma informação sem contexto, ela fica vazia. Então, olhando o contexto, eu acho que o Zubeldia talvez pudesse aproveitar mais a base, mas isso não quer dizer que ele não use bem o que ele se propõe a usar. É tão temerário você colocar muito rapidamente a base para jogar, quanto você segurar demais a conta. E a Cotia é uma matriz, né? Acho que todo gringo, se bem que o Zubeldia vem de um lugar também que tem base forte, né? Mas normalmente quando o gringo chega aqui, ele olha a base e ele fica estarrecido com o que tem de potencial ali. A gente viu no Flamengo o Boto falando da base. Ele estava, na declaração dele, ele estava absolutamente estarrecido, também estarrecido com o fato da gente engessar a base, da gente já fazer aquele jogo rígido, aquele jogo muito tático, não deixar os garotos e as garotas livres para jogarem. Então, eu acho assim, a gente está todo mundo desesperado por novos ídolos, né? Então, coloca para jogar quem a gente acha que joga bem, que está vindo aí, que pode ser um grande ídolo. Eu acho que tem que ter muito cuidado. E a minha opinião, o Abel usou da maneira correta Endrick, Luiz Guilherme e está usando o Estevão. E aí, quando o jogador é vendido por essa exorbitância de dinheiro, eu acho que parte do mérito tem que ser dado para o treinador também. Mas se a gente olhar, por exemplo, para o Fluminense, lá no Fluminense tem a mesma grita. Querem o Riquelme. O Mano não está usando, se bem que usou no último jogo. Põe o Riquelme, põe o Riquelme. Aí o garoto entra, joga 3 partidas ruins, vaiam. E aí, como a cabeça do cara fica? Então é muito delicado, sabe? É muito delicado. Acho que tem que ter trabalho mental com a base que a gente ainda não faz. E a gente coloca muita coisa a perder.